por isso que o Brasil era melhor quando era monarquia do que quando é república. É por isso que as coisas vão decaindo conforme o tempo vai passando, né? Desde a época de Dom Pedro II e tal, até hoje as coisas só decaíram. Por quê? Porque na monarquia existe uma noção mais sólida de propriedade privada. A gente tem um rei, a gente tem um cara aqui que é literalmente o dono, é o responsável, e ele vai continuar sendo, né, por um prazo estendido de tempo. Por isso, ele tem um incentivo natural, como é óbvio, a cuidar daquilo que é dele, né, que é a propriedade dele, é o país dele. É por isso que a propriedade privada é divina, porque apenas com ela... É por isso que a noção de propriedade privada é uma noção divina, porque apenas com a propriedade privada será possível extrair das coisas aquilo que elas têm de melhor. Se você tem algo que é público, que é de ninguém, mas é de todos, é muito fácil você ver isso na prática, né? As pessoas jogam lixo na rua, mas as pessoas não jogam lixo dentro de casa. Estou falando na grande maioria dos casos, né? Em regra, não citando exceções, mas é isso que acontece. As pessoas não vão ter nenhum tipo de pudor ao jogar lixo na rua, sujar as coisas num espaço que é público, que é de todos, que é dela, mas não é. Porque se é de todos, não é de ninguém. Então, algo que é público, no fim das contas, não é de ninguém. Em última análise, não é de ninguém. Então, as pessoas, em geral, não vão ter pudor em jogar lixo. Agora, pergunta se elas fazem isso dentro da casa delas. Não fazem, porque é a casa delas. As pessoas têm um incentivo natural, obviamente, em cuidar daquilo que é delas. Então, só a partir do momento que a gente define uma propriedade privada, uma noção de propriedade privada, a gente consegue extrair o melhor das coisas. Como é óbvio, né? Se eu tenho aqui o meu terreno, a minha terra, e os frutos disso aqui vão vir para mim, eu tenho um incentivo para colocar todo o meu trabalho, todo o meu esforço e fazer com que isso funcione. Agora, se eu tenho aqui uma propriedade coletiva em que por mais que eu me esforce, os frutos vão ser divididos entre todos de uma forma que não faz nem diferença se eu me esforço mais ou menos, para que eu vou me esforçar? Entende? É por isso que esse fator da monarquia que dá ao esquema de governo uma noção de propriedade mais solidificada, né? O fato de que a gente tem de fato um rei, alguém que é responsável, mas no longo prazo, né? Porque alguns podem fazer o argumento de mas numa república, numa democracia, a gente também tem um responsável, a gente também tem o que seria um dono, que é o presidente. Não, porque isso é no curto prazo. Então existe um incentivo para que você sempre faça aquilo que te satisfaz no curto prazo e esqueça do longo prazo, porque no longo prazo vai ser outro governante. Então a noção de propriedade privada está relacionada com o tempo. Não adianta você colocar propriedade privada dentro de um curto espaço de tempo. Essas duas noções têm que necessariamente andar juntas. E é por isso que essas duas noções são divinas. Por que eu disse que as duas noções são divinas? O tempo e a propriedade privada. A propriedade privada, primeiramente, porque se você ignora a propriedade privada, você vai ter tudo na Terra que vai de oposto a Deus, né? Ou seja, tudo aquilo na Terra que é ruim, tudo aquilo que vai de oposto ao bom, porque Deus é bom. Então, se você ignora a noção de propriedade privada, o que acontece? Briga, porrada, miséria, todo mundo já sabe, né? De uma larga escala, né, de um comunismo, do que seria uma doutrina política, até uma escala menor, né? Se eu como o prato de comida de alguém no break do trabalho, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar sem comida, ela vai ficar puta, ela vai vir tirar satisfação comigo, a gente vai brigar, provavelmente os dois vão ser demitidos e aí a empresa vai sofrer por causa disso, porque, entende? É uma escadaria de problemas. Se você ignora a noção de propriedade privada, a primeira coisa que vai acontecer, e não vai nem demorar muito, é briga. E o inferno na Terra será instaurado. Então é por isso que a noção de propriedade privada está associada ao divino. E a ideia de tempo, né, o conceito de tempo é divino porque, posto de uma forma simples, Deus é como o tempo. Se você olhar bem, você vai perceber que uma das definições de Deus é aquilo que permite que você barganhe com o futuro. Daí que começa a surgir a ideia de sacrifício, né? É quando o homem começa a perceber
que o tempo existe e que ele pode barganhar com o tempo. Se ele sacrifica algo no presente, talvez o futuro dele vai ser melhor. Se você tem 5 sementes, você come só uma agora e sacrifica as outras 4. Você podia matar totalmente a sua fome, você vai continuar com fome, você só vai se manter vivo. Você sacrifica as outras 4 para plantar, no futuro talvez você tenha uma colheita de muito mais sementes. E aí quando o homem entende isso, quando o homem entende que ele pode barganhar com o futuro, quando ele entende a ideia de que ele está presente em todos os momentos, quando ele entende a ideia de tempo, ele entende os primórdios da ideia de Deus. E é daí que começa a vir a ideia de sacrifício, né? O conceito de sacrifício começa como algo físico, né? Uma forma pouco articulada dessa ideia, mas essa é a ideia. É por isso que Deus está associado a tempo. E se você parar para pensar bem, Deus é como o tempo também no sentido de sempre ter estado aqui. O tempo começa quando Deus cria tudo. Quando tudo começa a ideia de tempo, o conceito de tempo. Por isso o tempo sempre esteve ao lado de Deus. No passado, no presente e no futuro. Sempre estará. São duas coisas que estão associadas, digamos assim. E se você pensar bem também, o que Deus é? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O tempo é onipresente, ele está presente em todos os momentos, agora, no passado e no futuro. O tempo é onisciente, porque ele sempre esteve aqui, então ele sabe de tudo, assim como Deus. E o tempo é onipotente, porque o tempo pode tudo. Tudo pode ser construído se dado tempo suficiente. Time heals it all. É tipo, o tempo cura tudo, dê tempo ao tempo. O tempo pode tudo. O longo prazo, e é por isso também que o longo prazo, né, quanto mais tempo, mais divino. É por isso que a forma de investir correta, e o que é investir? Nada mais é do que você fazer um sacrifício do presente para ter um futuro melhor. É por isso que a forma correta de investir é para o longo prazo, porque quanto mais tempo você dá, ou em outras palavras, quanto mais Deus você tem, melhor as coisas vão ser. Quanto mais tempo você tem, coisas mais maravilhosas você pode construir. O longo prazo é sempre a chave. Então, por isso a ideia de tempo também está associada ao divino. E é só quando o homem descobrir que essa é a lei divina, é assim que as coisas são. Não tem como fugir. Esses dois conceitos são divinos no sentido de eles respeitam a lei das coisas como elas são, a propriedade privada e o tempo. É só juntando essas duas coisas que a gente vai conseguir os melhores resultados, tanto na teoria quanto na prática, tanto no aspecto religioso como no aspecto físico, né? É exatamente assim que as coisas se manifestam no mundo, no cosmos que a gente vive. Então, obviamente, não seria diferente para um estilo de governo. Então, por essa razão, obviamente, uma monarquia vai funcionar melhor do que uma república no longo prazo, porque uma monarquia respeita mais os dois conceitos de propriedade privada e de tempo juntos. Uma república não tem nem uma coisa e nem outra. A gente está falando de uma democracia, né? Algo que não é de ninguém, não tem um dono, não tem um rei, é simplesmente terra de ninguém, é de todo mundo, mas não é de ninguém. E a gente também não respeita uma janela de tempo maior que poderia fazer as pessoas pensarem mais no longo prazo, né? Como governantes. Mas se você tem 4 anos de governo e nos 4 anos já não é mais você, para que você vai fazer alguma coisa pensando no longo prazo? Você vai simplesmente fazer, sei lá, imprimir mais dinheiro, fazer as pessoas terem acesso a mais coisa no curto prazo, mesmo que no longo prazo isso vai gerar inflação, entende? Não faz sentido. É óbvio que uma monarquia vai funcionar melhor do que um sistema republicano democrático, né? Não faria sentido ser diferente. Mas é isso, enfim, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse canal, né, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like no vídeo também que me ajuda na divulgação. Vou ficando por aqui, até a próxima e um abraço.